Olá para você que começa seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a saída do Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Um debate sobre o impacto das redes sociais no PT Conexões Brasil. O discurso do presidente Lula na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e muito mais. Muito prazer, eu sou o Anderson Andrade e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. E começamos essa edição do 13 Minutos com mais uma conquista do governo Lula na área da saúde. O Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. A conquista foi divulgada no relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Quem traz mais informações é a repórter da Rádio PT, Denise Coelho. Com investimentos na saúde do povo brasileiro e em campanhas sobre a importância da vacinação infantil pelo governo Lula, o país registrou esse marco histórico no enfrentamento às quedas consecutivas nas coberturas vacinais verificadas desde 2016. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou sobre o avanço. O número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, caiu de 418 mil em 2022 para 103 mil em 2023. O Zé Cotinha viajou pelo Brasil, levando a mensagem de que vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. E o Café PT da segunda-feira conversou com o pré-candidato do PT à Prefeitura de Florianópolis, Lela, sobre a campanha para as eleições de 2024 e as ações do governo Lula no estado de Santa Catarina. Vamos ver. Santa Catarina, a gente tem hoje a oportunidade de volta de ter os programas como Minha Casa e Minha Vida. O PAC voltando agora, entregando de novo melhorias em todo o canto do nosso estado de Santa Catarina, e Florianópolis, como a nossa capital catarinense, recebe de novo investimentos e de uma forma republicana. São 15 mil na capital catarinense hoje acessando farmácia popular novamente, porque nós temos o Lula de novo. Nós voltamos a ter hoje uma cobertura em Florianópolis de mais de 18 mil famílias que necessitam hoje do Bolsa Família, que faz uma diferença muito grande na vida delas. A gente tem os novos IFES, institutos federais chegando em Santa Catarina, que vai nos trazer ali a oportunidade para jovens poderem ter um futuro diferenciado com a possibilidade de disputar aí no mercado de trabalho, de empreender. O Acredita, que chegou em Santa Catarina com tudo, com o apoio do Sebrae. Na terça, a conversa foi com a deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Ela falou sobre a pré-campanha para a Prefeitura de Porto Alegre e destacou a importância de eleger vereadores do PT para as câmaras municipais nas próximas eleições. A gente tem visto como é difícil para o presidente Lula governar quando a Câmara dos Deputados tem uma dessintonia, quando a gente não fala a mesma linguagem em termos de projeto público. E no município é ainda mais perto das pessoas e é ainda mais importante esta organização. Porque a Câmara Municipal será aquela que não apenas vai sustentar os projetos do Executivo, mas vai poder dar boas ideias e nos conectar ainda mais à população. E eu acho que a gente, como candidatos à majoritária, valorizar vai ser importantíssimo para o momento futuro que a gente vai ter, que é termos a necessidade, nós temos a necessidade de compor maiorias nas câmaras municipais. E a convidada do Café PT na quarta-feira foi a pré-candidata do PT à Prefeitura do município catarinense de Balneário Camboriú, Marisa Zanoni. Na entrevista, ela abordou detalhes sobre a pré-campanha, destacou a importância de eleger candidatos comprometidos com a igualdade e também com a democracia. As pessoas sabem que o presidente Lula não é por acaso que se elege 3 vezes nesse país. Porque sabe que há um compromisso com a democracia, sobretudo. O presidente Lula sempre nos ensinou que não tem como inimigo adversários políticos. Os inimigos do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores,
são muito conhecidos, são a fome, a miséria, o povo excluído. Sim. E esta causa, ela é uma causa que envolve todo o cidadão que se preocupa em poder tomar o seu café, mas acreditar que todas as pessoas merecem ter o seu café, ter o seu lugar para morar, ter dignidade, cumprir com aquilo que está previsto na nossa legislação, né? Por exemplo, o direito à cidade. E o Café PT da quinta-feira conversou com o prefeito do município paulista de Araraquara, Edinho Silva. Durante a entrevista, ele analisou a importância do PT no atual cenário político. É impossível nós entendermos o restabelecimento da democracia plena no Brasil sem entendermos o papel do Partido dos Trabalhadores. Se não fosse a capacidade de organização, de articulação, de pensar uma estratégia de resistência do Partido dos Trabalhadores, é claro que o Brasil não estaria vivendo hoje a reconstrução da sua democracia, né? Não estaríamos vivendo esse período de estabilidade que nós estamos vivendo. As instituições estão pacificadas, o Brasil está vivendo uma estabilidade política e institucional que nós não estávamos vivendo há 2, 3 anos atrás. E o Café PT desta sexta conversou com o coordenador nacional do Setorial de Esporte e Lazer do PT, José Luiz Ferrarese, sobre as políticas do governo Lula para o fortalecimento do esporte no Brasil. O nosso partido foi o primeiro partido a levantar o esporte e lazer como política pública. Isso no começo, lá dos anos 1980. Sim. Veio a Constituinte de 88 e foi incluso o esporte e lazer como direito de todo cidadão e um dever do Estado. Sim. Não dá para conceber educação sem pensar o esporte e o lazer. A criança ela precisa de uma educação motora, inclusive para a aprendizagem da escrita e para a sua vida futura, para a sua vida cotidiana. Não dá para imaginar a qualidade de vida do cidadão e da cidadã sem pensar o esporte e lazer. A manutenção da saúde ou a recuperação da saúde também é através do esporte e do lazer. Aí o PT Conexões Brasil dessa semana discutiu o impacto das redes sociais na sociedade brasileira. Para o debate, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, convidou o deputado federal Gilmar Tato e o historiador doutor em História das Relações Internacionais, Fernando Horta. É essa nova realidade brasileira que faz com que as redes sociais tenham esse protagonismo, ou são as redes sociais que acabam mudando a realidade que a gente tem no Brasil? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter noção aqui é que nós tivemos o nosso limiar de verdade alterado, né? E a partir disso, uma série de efeitos começaram a acontecer. A gente chama muitas vezes de fake news. Essa questão de mudança do nosso limiar de verdade é uma questão muito importante, porque essa é a chave para basicamente todos os problemas que a gente está vivendo. Como reorganizar isso? Como reorganizar uma sociedade em que nós tenhamos uma hierarquia de conhecimentos ou estabelecimentos, instituições que nos diga tal coisa tem mais chance de ser verdade, outra não. Ninguém está falando aqui de censura, ninguém está falando aqui de coordenação de pensamento, mas da forma como nós aprendemos a viver. Controle das Big Techs, que precisa regular e que não tem. Segundo, o conteúdo, a disputa em relação ao fake news, que nós não podemos. Nós temos que sempre falar a verdade. E terceiro, que nós fazemos a disputa para valer em relação a esse novo digital. A gente não está perdendo. Assim, do ponto de vista objetivo, nós ganhamos eleições. E aí, a rede social, ela permite você, de forma mais barata, mais ágil, você se comunicar. E o podcast Pode Tremer dessa semana recebeu Lucy Souza, secretária nacional de formação da juventude do PT e coordenadora nacional do movimento Representa, para falar sobre formação política e democracia. Quando a gente pensa o que é formação política, não tem como resumir em uma palavra ou em uma ação, né? É tudo, essa troca, esse entendimento, que você começa a exercer o seu papel transformador e colocar suas opiniões na sociedade. Então, formação política é essa ação de mudança, de transformação no mundo. Esse processo democrático de participação social, de formação, não é só participar, é realmente transformar. Então, é propor, decidir, estar junto ali para realmente esse processo democrático ser de verdade. A gente olha o todo. Eu não quero transformar
se aquele ser que está ali convivendo não quiser. Não posso ditar. Ele tem que falar para mim. E eu acho que a formação política na vida cotidiana é isso. Essa participação que é ampla, que é decisória. É importante a gente falar isso. Que não é participação pela participação. Mas eu acho que a gente tem muito isso, assim. Eu transformar a partir da visão daquele ser, daquele meio. E é isso que é a mudança na vida cotidiana para mim. E o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, debateram nessa semana memes de redes sociais recheados de desinformação que buscam desacreditar o trabalho do ministro Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Vamos saber os detalhes na reportagem de Fran Martins. Segundo Geraldo Alckmin, ao contrário do que propagam as caricaturas que circulam nas redes sociais, os avanços econômicos brasileiros apontam para a queda da carga tributária bruta desde que Haddad assumiu a pasta. Alckmin lembrou também que a reforma tributária aprovada no Congresso vai simplificar ainda mais os impostos no Brasil. A reforma tributária traz eficiência econômica. Os estudos mostram que em 15 anos pode aumentar 12% o PIB. Ela desonera completamente investimento, desonera completamente exportação, acaba com a cumulatividade. E a indústria super tributada vai ser corretamente atendida. E agora a gente confere os destaques na agenda do presidente Lula. Na segunda, ele recebeu o presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, que esteve em visita oficial ao Brasil. Os dois participaram da cerimônia de assinatura de acordo entre Brasil e Itália. Na terça, Lula fez anúncios ao setor da indústria de alimentos. Na quarta, sancionou a lei que assegura a atenção às mudanças do clima, proteção da biodiversidade e desastres socioambientais dentro da Política Nacional de Educação Ambiental. O presidente Lula também compareceu ao encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui em Brasília e assinou o decreto que cria o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Reafirmamos nosso compromisso de criar condições para que vocês tenham acesso a todos os direitos constitucionais que o Estado tem o dever de assegurar sem deixar ninguém para trás. Como todos vocês já sabem, mas a sociedade inteira e o poder público ainda precisam entender, limitadas não são as pessoas com deficiência, mas os ambientes físicos que elas precisam enfrentar. É o hotel que precisa se adaptar aos hóspedes cadeirantes com deficiência visual, auditiva ou de qualquer outro tipo. Assim como é a escola que precisa se adaptar às necessidades da criança com alguma deficiência, não o contrário. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias aqui na Rede PT de Comunicação. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. Se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. E agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.